11 milhões de mulheres no Brasil são mães solo. Esse dado é de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. As mães solo representam 15% das famílias. São mulheres que criam seus filhos sozinhas, sem um pai ou estrutura familiar de suporte. E quase 73% dessas mulheres não têm nenhuma rede de apoio. E olha só, segundo a pesquisa, gente, mais de 50% dessas mães não têm ensino superior ou ensino médio. Geralmente tiveram ali o primeiro filho muito jovens e com isso abriram mão de muitos sonhos para criar os filhos. E a gente se pergunta, né? Já parou para pensar como é que fica o emocional dessas mulheres? Sobrecarregadas, essas mães enfrentam vários transtornos de saúde mental, entre eles depressão e ansiedade. Só que tem um detalhe, tá? Quem cuida dessas mulheres? E quando essa mulher adoece, quem cuida dos filhos dessas mulheres? Complicado, né, a gente pensar nessa resposta. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Juliana Rosa. Seja bem-vinda, Juma. Boa tarde, Obrigada, boa tarde. E a gente também recebe aqui a Amanda Lopes, que faz parte também, se identifica com essa pesquisa, né, Amanda? Boa tarde. Sim, boa tarde, Roberta. Explica pra gente sobre a sua realidade. Como que é a sua rotina hoje? Então, a Jéssica, minha filha, né, é uma criança com deficiência. Seu microfone está aqui, perdão. Fala com a gente de novo, ó. A Jéssica, minha filha, é uma criança com várias deficiências, né? E ela requer muito cuidado, porque assim, ela acaba sendo uma caixinha de surpresa na minha vida. Um dia amanhece bem, outro não. Então, assim, os problemas dela, as doenças que ela tem, não são doenças que, assim, dão sinais que ela não vai amanhecer bem. Já aconteceu de eu levar ela para a escola, às vezes está em uma diária, e aí quando eu estou lá, mal chego na diária, né, quando eu consigo, aí me ligam. Ó, a Jéssica está passando mal, corre aqui na escola para buscar ela. Porque ela dá crise convulsiva, fica inconsciente. Então não dá sinais, são silenciosos. E muitas das vezes a gente é criticada por isso, né? Porque às vezes eu ligo e falo, ó, o dia que eu consigo uma diária, eu falo, hoje eu não posso ir, ou amanhã eu não posso, porque eu não estou com a Jéssica bem em casa. E aí a gente tem essa dificuldade também de conseguir alguns tipos de bico, porque as pessoas julgam muito, sempre nos dificultam isso dizendo, pegar mãe que tem criança com deficiência é muito difícil. Eu sei o que é isso, porque vocês sempre arrumam desculpa para não vir na diária. E filho especial não é desculpa na vida da gente, é bênção e justificativa. Olha, quando a gente estava pensando exatamente nesse assunto, né, já não é fácil quando a gente tem o suporte da família, né, quando a gente tem o pai que cumpre com todas as obrigações de pai, já não é fácil para a gente. Quem dirá, então, para quem é mãe solo? E ainda mais complicado ainda na situação que ela está aqui contando para a gente. Juliana, aí a gente sabe qual que é a história, né? O que recomenda para a gente? Vamos buscar uma rede de apoio. Mas como fazer uma rede de apoio no caso dela, por exemplo, né? A maternidade já é bem complexa, né? A gente, por ser mãe, tende a pensar, todo mundo é mãe, todo mundo foi mãe, né? Nós somos filhas, netas, e todas as mães deram conta, então é natural. Mas, na verdade, não é, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa aprender e quando a gente se dá conta, se depara com uma maternidade, já é por si difícil. Quando a gente entra na realidade de uma maternidade sem apoio, quando eu sou mãe, eu não tenho meu parceiro, eu não tenho uma rede de apoio, fica muito mais complexo. Então, essa mulher, normalmente, não tem nem como, né? Ela vai adoecer. Emocionalmente falando, a sobrecarga materna é muito grande. A responsabilidade que ela tem não é só física, de prover a alimentação, o vestiário, a moradia dessa criança, mas ela também precisa prover as questões emocionais dessa criança. E quando uma mãe está sobrecarregada, o que normalmente as pessoas, né, o senso comum viram para a gente e fala, mas você é muito estressada, você não tem paciência com esse menino, você grita com ele o tempo todo, você fica estressada com as pessoas ao seu redor. Como não ficar? Né? Se você não consegue ter um momento para cuidar de si. Você falou bem, né, no início, quando você fala, eu vou cuidar
e quem vai cuidar de mim? Essa é uma perspectiva que a gente precisa tomar cuidado, porque se eu não estou cuidada, se eu não estou sendo cuidada, eu vou ficar adoecida. E neste adoecimento eu não consigo zelar pelo bem-estar do meu filho. Quando a gente coloca uma criança atípica, aí vem os medos, as angústias, porque toda mãe, a gente tem medo de, se a gente faltar, quem vai ficar com essa criança? Quando a gente se depara com uma criança que depende muito mais de nós, alguns casos, né, de quando essa criança ela se tornar um adolescente, um adulto, ela ainda vai requerer de cuidados mais especiais ali, de alguém com uma atenção, demandando um olhar mais atento para essa pessoa, para essa criança. E a mãe se sente como? Com medo. Eu vou morrer e vai acontecer o quê com o meu filho, né? Então, essa mulher acaba adoecendo. Vamos convidar os homens para acompanhar o Fala Espírito Santo, que a gente tem uma audiência masculina maravilhosa. Porque, às vezes, você pensa assim, tá, esse assunto, será que a sua irmã está passando por isso? Será que a sua ex-companheira não está passando por isso? Vamos prestar atenção, né, ao que está ao nosso redor e o que a gente pode fazer também por essas mulheres. Escuta só, vamos convidar agora a Lenira Moura para o nosso bate-papo, porque ela também é mãe e também enfrentou essa situação de ser uma mãe solo e ela vai relatar para a gente qual foi a maior dificuldade, qual foi o maior desafio, né, ao longo desse trajeto aí. Lenira, boa tarde. Boa tarde, Roberta. O meu maior desafio foi ter uma filha com 16 anos, né? Nasceu com 16 anos e foi vindo um atrás do outro. Então, de repente, eu me vi com 3 crianças e, igual a moça contou aí, eu fazia diária, então não tinha com quem deixar meus filhos. Um dia eu deixava com um dia eu deixava com outro. E aquele negócio, quando eu ficava doente, não tinha ninguém para cuidar de mim. Né? Quando eu tive filho, que eu tinha que guardar aqueles dias, desculpa, eu não guardava resguardo. Eu tinha que simplesmente lavar a roupa dos meus filhos, eu tinha que fazer comida, eu chorava com eles. E não tinha ninguém. Então aquilo me desestruturou muito, muito, muito. A ponto eu já tomava medicamentos e eu tive que ir para o médico para tomar mais medicamentos. Então tinha dia que eu juntava meus filhos, né, igual a galinha faz com seus pintinhos, colocava embaixo do braço e falava assim, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir um teto para nós. E graças a Deus eu consegui isso. Né? Eu consegui trabalhando com força, não deixava de trabalhar, fazia diária, tinha pessoas que me colaboravam comigo, até deixava levar as crianças, né? Dava comida e tudo, mas foi muito difícil, Roberta. E é muito difícil, eu imagino, porque teve um dia que meu filho estava passando mal, eu peguei ele no colo para levar para o médico e passei no lugar onde eu trabalhava para avisar para a pessoa. A mulher tinha filhos, a patroa tinha filhos e ela não aceitou. Ela falou, não, eu vou cortar seu dia, não pode faltar o trabalho. Eu com o menino queimando de febre. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que tinha que ter rede de apoio, não só para inglês ver, mas tinha que ter. Hoje não, meus filhos estão grandes, eu tenho os meus netos, que eu também sou vó. Não só filho, eu criei neto. Eu criei um neto até 15 anos, foi embora para Portugal agora, mas eu criei meu neto também sozinha em Deus. Né? Então, trabalhando, fazendo um bico aqui, outro bico ali, e sofrendo e chorando, chegava em casa de noite passando mal, e às vezes não tinha o que comer. Foi difícil, Roberta, mas graças a Deus eu cheguei lá, tomando remédio, mas eu cheguei. Tá? Tô viva, graças a Deus. Deu para sentir aqui no estúdio, Lenira, a carga emocional na sua fala, o desabafo. E nós que somos mulheres e mães, mesmo que eu não tenha vivido uma situação como essa, mas a gente entende dessa dor. Deixa eu ver aqui com a Amanda, se, por exemplo, o seu psicológico também chegou a ficar afetado, igual a Lenira falou ali, agora desabafou. Isso também mexeu com a sua saúde mental? Então, Roberta, não só mexeu, como mexe ainda, né? Muitas das vezes eu penso até em desistir, né? Quantas e quantas noites eu já pensei em desistir, já pensei em suicídio. Se a gente não tem um Deus que guia a gente, que conduz a gente não consegue seguir. Porque é muito difícil, é muito descaso, tanto do poder público quanto da sociedade. Eles olham para a gente com outros olhos. Então, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio de mães eficientes,
que uma apoia a outra, uma tenta ajudar a outra, porque é muito difícil. Quando eu adoeço, por exemplo, eu tenho que me arrastar dentro de casa para dar as coisas a ela, para conseguir dar a medicação dela, manter tudo em dia, porque eu não tenho outro apoio. É eu e ela e Deus na frente. Juliana, como que é a mulher que ela não tem essa rede de apoio, como que ela faz para que ela não adoeça mentalmente, para que a saúde mental dela não seja afetada? É bem complicado até porque a gente vê o final, né? Os sonhos minam, muitos sonhos, carreira, vontades, desejos acabam. Então, quando a gente não tem, né? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho uma rede de apoio. E aí a gente pode pensar que rede de apoio é o quê? Uma mãe que vai, uma avó que vai me auxiliar, é o pai dessa criança que vai me auxiliar, porque ele é pai, ele é responsável tanto quanto eu, né? Mas se eu não tenho, então a gente precisa abranger, né? Então, como a colega falou, a Amanda falou, eu tenho um grupo que eu participo, onde eu compartilho as minhas dores, as minhas dificuldades, e aí eu consigo ter esse suporte emocional. De que sentido? Eu não estou sozinha, eu não vivo essa realidade sozinha, e muitas vezes é o que impede ela de desistir, porque o amor que ela sente pelo filho, de entender que se ela não estiver ali, esse filho vai sofrer. Então, esse amor supera a vontade de desistir. Então, esse é um ponto importante dela aumentar, ampliar. Então, grupos de apoio, WhatsApp, Facebook tem muito, grupos mesmo de psicólogos, por exemplo, nós temos um grupo de apoio de mães. Sábado agora nós vamos fazer um encontro presencial, gratuito, para que a gente possa compartilhar das dores. Isso fortalece a nossa saúde mental e saber que nós não estamos sozinhas, né? E receber esse apoio especializado de profissionais que lidam diariamente com isso. Outra coisa importante é que muitas vezes as mães não têm condições financeiras. Mas quando eu tenho que entender, eu não dou conta de tudo sozinha. Eu não dou conta. Isso é humanamente impossível. A ideia da mãe guerreira é uma mãe sobrecarregada, né? Então, quando eu tenho condições financeiras, então eu vou alcançar esse suporte financeiro. Perfeito. Mas se eu não tiver, essa comunidade precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Maravilha, Ju. Obrigada pela sua participação. Deixa ali para a nossa produção depois as informações sobre esse encontro de sábado que vai rolar, um encontro gratuito com as mães, não é isso? Obrigada também, Amanda, pela sua presença, tá? Roberto. Sua filha é linda. Dá um Obrigada. beijo nela, tá bom?